tarde a todos os alunos dos bastidores da história. Na nossa sequência de aulas sobre igrejas, santos, hoje nós vamos falar sobre São Clemente. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre a Igreja de São Clemente, que é uma das igrejas mais importantes de Roma e também mais interessantes. Visitar a Igreja de São Clemente é como se a gente entrasse dentro de um livro de história que tem mais de 2000 anos. É um dos lugares mais surpreendentes que eu normalmente aconselho as pessoas a visitarem, porque fica pertinho do Coliseu, 5 minutos a pé, mais ou menos, do Coliseu. A gente enxerga, pela lateral da igreja, a gente enxerga o Coliseu lá no fundo, e essa igreja tem a sensação, é onde a gente consegue ter a sensação exata daquilo que eu sempre comento com vocês sobre as camadas de Roma. Como assim? Essa igreja tem várias camadas. Tem a igreja que nós vemos hoje, que foi construída no século XII, mas que durante muito tempo se acreditou que essa igreja era a igreja do século IV, e lá no século XIX eles começaram a fazer escavações arqueológicas e acabaram descobrindo a igreja do século IV embaixo. E as escavações continuam até hoje. Nós temos pelo menos 4 níveis ali, que vão desde os dias de hoje, ou melhor, do século XII, até 2000 anos atrás. Então, é um lugar super interessante, onde a gente tem um cruzamento de épocas, de época romana, de época cristã, muito interessante. E agora eu quero me ater à decoração dessa basílica inferior, onde nós temos afrescos medievais que foram realizados entre os séculos 8 e 11. Depois disso, nós não temos mais, porque justamente no século 12 foi construída essa basílica superior. Esses afrescos conseguem nos mostrar uma série de elementos. Por exemplo, toda essa. Como era a sociedade da época? Mas provavelmente o afresco, provavelmente não, com certeza, o afresco mais famoso dentro dessa igreja é o que conta a história da missa de São Clemente e a história de Sicínio. Sicínio era também um romano pagão e que a esposa dele tinha se convertido ao cristianismo. Então, o que a gente vê aqui? Bem nessa parte aqui, nós temos São Clemente celebrando uma missa na sua basílica, e aqui é bem interessante porque o que está retratado nesse afresco é justamente a basílica inferior. Então, a gente tem uma nave central e 2 naves laterais. Hoje, quando a gente entra nessa basílica inferior, a gente não consegue mais ter a ideia de como era essa arquitetura 100%. Por quê? Quando eles construíram a basílica superior, eles acabaram criando estruturas na parte de baixo, por exemplo, toda essa estrutura aqui faz parte da estrutura da igreja superior para que ela ficasse em pé. E quando eles removeram todo o material que estava fechando aqui a basílica inferior, eles também tiveram que criar algumas estruturas para que a basílica de cima não caísse. Então, o que a gente vê aqui seria essa basílica construída no século IV, como ela deveria ser. Então, a gente tem uma nave central, 2 naves laterais. A gente tem aqui também na parte de baixo uma inscrição que mostra quem é que patrocinou essa obra. Então, é a mesma família, aquela família Rapisa que a gente viu em outro afresco. A gente vê essas figuras menores aqui, que são justamente os membros da família. Então, aqui a gente tem Clemente com todo o clero, e as figuras menores são os membros da família que patrocinou. O nome dele está aqui embaixo, ó. Tá? E na parte da direita, a gente tem outra história.
a história do Cicínio. Cicínio, então, seria esse pagão aqui. A esposa dele se converteu ao cristianismo e ele ficou com raiva, perseguiu ela até o local da missa onde estava acontecendo com São Clemente. E quando ele chegou na missa, ele não poderia assistir à missa. Por que que ele não poderia assistir à missa? Na Idade Média, a gente sabe que isso era muito forte. Você só virava cristão no momento que você era batizado, né? Então, você não pode assistir à missa se você não foi batizado, se você não se converteu, você não pode entrar dentro da igreja. E ele teria entrado. Então, essa é uma lenda criada aqui no século V, que foi justamente o momento que o cristianismo começa a ganhar força e começam a aparecer essas lendas que a gente fala de lendas medievais. Então, o Cicínio chega na missa, como ele não poderia estar assistindo à missa, ele vai ficar cego e surdo. A esposa dele, Teodora, vai ver a situação aqui, então ela aparece aqui, ela vai ver a situação e vai começar a rezar para ajudar, para ajudarem ele. E aí ele será resgatado aqui por um servo. Então aqui aparece o Cicínio, vestido como um romano, todo elegante ali, sendo retirado da igreja para ele conseguir achar o caminho de saída e ir até em casa. Então, aqui o servo levando o Cicínio aqui pelos braços. E aí, a Teodora vai conversar com São Clemente, vai contar o que aconteceu e vai pedir ajuda para São Clemente. E São Clemente vai fazer o seguinte: bom, então vamos até a sua casa e vamos conversar com o seu marido. Chegando lá na casa deles, o São Clemente começa a rezar e vai pedir para Jesus para que o Cicínio fosse perdoado e que ele se curasse. E aí, nesse momento, ele volta a ver, o Cicínio volta a ver. E quando ele volta a ver, ele enxerga o Papa São Clemente e enxerga a Teodora, enlouquece de raiva, vai achar que foi Clemente que fez um feitiço para deixar ele cego e surdo, e vai mandar os servos prenderem São Clemente. E aí o que acontece? Bom, aqui deixa eu mostrar para vocês como é lá a cena. Então, é toda a parede. Reparem aqui na parte superior aquilo que eu comentei com vocês, como o afresco da parte superior se perdeu. Por quê? Porque aqui já começa a igreja de cima. Então, a primeira cena aqui é essa, onde a gente tem aqui a missa e tudo que está acontecendo, e aqui é a cena seguinte. O que que acontece nessa cena seguinte? O Cicínio, então, manda os servos prenderem São Clemente. eh, Nesse momento, os servos vão achar que uma coluna que estava caída no chão era São Clemente e vão carregar essa coluna aqui. Depois eles vão se dar conta que não era uma coluna, né? Mas vão carregar a coluna. E aí, o que é interessantíssimo desse afresco, e por isso que ele é mais famoso aqui da igreja, que nós temos todo o diálogo dessa cena dos personagens conversando entre si. E por que que isso é importante? Porque esse diálogo aqui é uma transição do latim para o italiano. Olha que legal, lá do século XI. Então, aqui a gente tem os primeiros exemplos do italiano escrito, que seria o italiano vulgar, que mais tarde, claro, que vai começar a tomar forma, mas aqui já a gente vê essa transição da língua do latim para o italiano. E uma das frases mais famosas que nós temos aqui nesse afresco é esse aqui. Vocês me desculpem, mas eu vou ter que falar um palavrão para poder ler o que é aqui, o que está escrito. Está escrito: filhos da puta, afastem-se. Então, esse é um dos textos mais famosos que nós temos na história medieval, que está aqui dentro da Basílica de São Clemente. Então, deixa eu passar aqui um videozinho para vocês. Em toda a cena, então, a gente tem o diálogo aqui deles contando essa história que eu acabei de relatar para vocês. Vou passar de novo aqui. Então, ali tem o nome, Cicínio, ali a frase, e assim por diante, tá?
Então, esse afresco aqui é um dos mais importantes da Idade Média em Roma, e uma das importâncias dele é justamente essa. Que é um dos primeiros exemplos do italiano escrito no momento que está acontecendo a transição do latim para o italiano. Então, a gente se vê na próxima aula. Beijo!